Olá, prezados alunos, vamos dar início agora à nossa aula 3, em que nós abordaremos o assunto Ecologia da Comunidade. Nessa aula, nós falaremos sobre o conceito de comunidade, o tipo de interação entre duas espécies, sucessão ecológica e os principais comunidades terrestres e aquáticas. As populações de indivíduos de uma mesma espécie mantêm relações entre si e compartilham seu habitat com indivíduos de outras espécies, configurando um novo nível de organização, a comunidade. Para ser considerada comunidade, deve ter 3 atributos: a ocorrência simultânea de espécies diferentes, a constância no grupo de espécies que forma a comunidade e a capacidade de autorregulação dinâmica, a homeostase, ou seja, a comunidade deve conseguir manter suas próprias características em um estado de equilíbrio e recuperá-lo logo se houver perturbação no habitat. As comunidades podem ser descritas pelo tipo de vegetação que as compõe e como esta se organiza no espaço. A isto denominamos estrutura da comunidade, que pode ser horizontal ou vertical. Geralmente, apenas uma espécie tem papel mais predominante na comunidade, pelo seu tamanho, número de indivíduos ou por suas atividades. Uma espécie pode deixar de ser dominante se for introduzida outra espécie que lhe seja forte competidora. Esta mudança altera completamente a comunidade, podendo até destruí-la. E quais são os tipos de interação entre duas espécies? Teoricamente, populações de duas espécies podem interagir de formas básicas que correspondem à combinação de nêutros, positivo e negativo. 3 dessas combinações são comumente subdivididas, resultando em 9 importantes relações e interações. Na literatura ecológica, os termos aplicados a estas relações são: aqui nós temos uma tabela em que tem os tipos de interação e a natureza geral dessa interação. Conforme a gente falou, são 9, né? Neutralismo, competição por interferência direta, competição por uso de recurso, amensalismo, comensalismo, parasitismo, predação, protocooperação e mutualismo. No neutralismo, nenhuma das populações é afetada pela associação com a outra. Na competição por interferência direta, existe a inibição direta de uma espécie pela outra. Já na competição por uso de recurso, cada população afeta indiretamente a outra na disputa por recursos escassos. No amensalismo, uma população é inibida e a outra não é afetada. No comensalismo, uma população é beneficiada e a outra não é afetada. No parasitismo, uma população é parasita e a outra é o hospedeiro. Na predação, uma população afeta a outra de forma adversa, por ataques diversos, embora uma dependa da outra. Na protocooperação, ambas as populações se beneficiam da interação, mas a associação não é obrigatória. E no mutualismo, a interação favorável para ambas, e uma não pode sobreviver sem a outra. Na ocorrência dessas relações, 3 tendências são especialmente merecedoras de ênfase. Primeiro, as interações negativas tendem a predominar nas comunidades pioneiras ou em condições de perturbação em que a seleção R neutraliza a alta mortalidade. 2. Na evolução e no desenvolvimento do ecossistema, a sucessão, interações negativas tendem a ser minimizadas a favor de interações positivas, que aumentam a sobrevivência das espécies e a interação nas comunidades maduras e superpopulosas. E 3. Associações novas ou recentes são mais passíveis de desenvolver interações negativas severas do que as associações mais antigas, que já estão estáveis. Ressalta-se que para um dado par de espécies, o tipo de interação pode mudar sob diferentes condições ou durante estágios sucessivos em sua história natural. Dessa forma, 2 espécies podem exibir parasitismo em um momento e comensalismo em outro. Então, a gente pode observar que os tipos de interação entre as espécies podem variar ao longo da história natural daquela população, né? Em um momento pode existir o parasitismo, em outro o comensalismo, em outro pode ter a protocooperação ou parasitismo. Então, essa interação ela vai mudando, ela pode ser alterada ao longo da história de cada população. E a sucessão ecológica?
Estudos paleontológicos e paleopalinológicos revelam que as comunidades, especificamente a vegetação, não foram as mesmas ao longo de milhões de anos de história na vida da Terra. As mudanças climáticas teriam atuado como o fator responsável pela dinâmica das comunidades, pela alteração contínua na sua estrutura e organização. As mudanças climáticas a longo prazo e a ação humana sobre a vegetação mostram que as comunidades não são estáticas ou fixas no tempo. Pelo contrário, elas parecem estar em constante desenvolvimento, passando por estágios sucessivos e até atingir o estado de equilíbrio. A sucessão ecológica é o processo de desenvolvimento da comunidade que envolve mudanças gradativas nos seus atributos e o estabelecimento de novas espécies. Como em todo o processo biológico, as mudanças na sucessão são gradativas, com sobreposição de etapas. Considera-se que durante a sucessão, várias comunidades distintas sucedem-se em uma mesma área, podendo ser classificadas em 3 tipos: ecese, séries ou série e clímax. A ecese é formada basicamente por espécies colonizadoras ou pioneiras e cria condições no ambiente para o estabelecimento de novas espécies e para o aparecimento das comunidades. No Brasil, é comum que em algumas regiões, após uma queimada, a área é ocupada por samambaias ou por bambus que dão início à sucessão. O tipo de espécie colonizadora pode indicar as condições do solo, como por exemplo a salinidade e a umidade. Então a gente pode observar que dependendo do tipo de vegetação que se instalou naquele ambiente, nós já podemos ter uma noção do tipo de solo, qual é a umidade. Então algumas vegetações vão se instalar em solos mais úmidos, outras preferem solos mais secos, outros com maior teor de sal, maior acidez. Então, baseada na observação da vegetação que se instalou naquele ambiente, nós já podemos prever que tipo de solo que existe naquela área. As séries ou séries são comunidades temporárias que surgem no decorrer de uma sucessão. A ação de cada uma delas sobre o ambiente cria as condições necessárias para o aparecimento da comunidade seguinte. Já a comunidade clímax surge no final do processo de sucessão. Está em equilíbrio com fatores bióticos e abióticos, clima e principalmente solo. Desta forma, é altamente estável, o que impede a substituição frequente de espécies. O tipo de sucessão pode ser classificado em função do tipo de ambiente e as circunstâncias em que ele inicia. Então, nós temos a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária ocorre quando está em uma região estéril, em ambiente novo ou habitats recém-formados, como dunas de areia e campos de lava. Já a sucessão secundária ocorre em áreas onde anteriormente havia uma comunidade estabelecida. Geralmente ocorre onde os ambientes foram modificados pela ação humana, como por exemplo em campos de agricultura abandonados. Ao longo do processo de amadurecimento da comunidade até atingir o seu clímax, ocorrem algumas tendências para que haja estabilização. Ocorre o aumento da diversidade, o aumento da competição e estreitamento dos nichos ecológicos. Este ocorre em consequência do aumento da diversidade, em um ritmo maior do que a disponibilidade de recursos. O estreitamento dos nichos ecológicos é uma forma de adaptação que reduz a competição que surge com o estabelecimento de novas espécies na comunidade. Temos também a distribuição da valência ecológica das espécies, que é uma consequência do aumento da diversidade e da competição, pois conforme a comunidade vai atingindo maior grau de estabilidade, ela atua sobre o meio, criando condições que permitem a sobrevivência das espécies de pequena valência ecológica. Um exemplo dessa condição criada, pela estabilidade é o microclima. Temos também o aumento da longevidade dos dominantes. Um dos fatores que garante a estabilidade de uma comunidade é a permanência da mesma espécie dominante. Por exemplo, as árvores em uma floresta vivem mais do que as gramíneas que as precederam. E temos também o aumento da biomassa, que ocorre em consequência do aumento da longevidade das espécies dominantes. Com mais tempo de vida, os vegetais investem mais energia e material na parte permanente e não na reprodutora do corpo, como folhas, raízes e caule, que lhes garante mais proteção. A seguir, a gente vai falar sobre as comunidades terrestres e aquáticas, pelo menos as principais, Os ecossistemas terrestres. Os biomas terrestres podem ser agrupados em 3 categorias em função do tipo de vegetação. Florestas, que têm árvores como cobertura vegetal, os campos, com predominância de arbustos e gramíneas, e o deserto,
sem cobertura vegetal contínua. E também podemos falar dos biomas artificiais, como as cidades e as plantações, criadas pela interferência humana, onde são controlados a fauna, o ritmo e o percurso da ciclagem de nutrientes de forma a criar condições favoráveis à sua existência. Aqui nós temos uma figura dos biomas, que temos no nosso planeta, os biomas terrestres, florestas tropicais, os desertos, campos de regiões temperadas, taigas florestais. A gente vai falar algumas desses biomas, desses ecossistemas ao longo da nossa disciplina e também desta aula. As florestas, que é um tipo de comunidade terrestre, Nós temos dentro do ecossistema terrestre florestas, nós temos a taiga, que tem como tipo de vegetação a vegetação aberta, pinheiros, cedros, adaptados à escassez de chuvas e ao congelamento. A fauna tem predominância de aves, como o tentilhão, e de mamíferos, os alces, ursos, raposas e lobos. Apresenta um comportamento cíclico. No inverno, as aves migram para o sul, os ursos e insetos hibernam e surgem oscilações no tamanho das populações. E as ameaças à preservação, nós podemos citar a madeira, que é bastante explorada para a produção de celulose, ou material de construção, que seria a maior ameaça de devastação. Temos também a floresta temperada, que o tipo de vegetação é caracterizado por ser uma vegetação densa, arbustiva e arbórea, predominam a faia, nogueira e o carvalho. Na fauna, podemos encontrar insetos, aves e pequenos mamíferos roedores, como os esquilos, e alguns grandes predadores, como o lobo e o urso. E como ameaça à preservação, nós podemos citar também a madeira, de valor econômico, como o pinheiro do Paraná, ocorrendo o desmatamento da floresta, provocando a descoberta do solo, causando a erosão pela chuva, assoreamento dos rios e grandes enchentes. Tudo isso pela retirada da madeira. E temos ainda a floresta tropical, que o tipo de vegetação não existe uma espécie dominante nesse tipo de floresta tropical. Embora sua diversidade seja muito alta, são características desse bioma castanheiras, guaranás, seringueiras, palmeiras, bromélias e orquídeas. Tem como característica a baixa luminosidade. O mangue é um tipo particular de floresta tropical, encontrado no litoral próximo aos estuários, sob o domínio de água salobra, ainda que pouco extensos, possui grande importância ecológica, sendo berçário para várias espécies de peixes, crustáceos e aves. Na fauna predominam animais arborícolas e as aves, e há também abundância de répteis e anfíbios. Como ameaça à preservação, um tipo de floresta tropical, a Mata Atlântica, que foi o primeiro ecossistema tropical brasileiro a sofrer os impactos da colonização. Embora esteja protegido por unidade de conservação, ainda são ameaçados por loteamentos clandestinos e turismo predatório. Os manguezais também sofrem com desmatamento, aterramento para uso mobiliário, depósito de lixo e despejo de esgoto. A gente consegue ver, inclusive em Fortaleza, alguns exemplos de manguezais que foram aterrados para construir shoppings, prédios, enfim. Então, é um tipo de comunidade terrestre que tem uma grande ameaça à sua preservação. Aqui nós temos dois exemplos dos tipos de biomas que nós falamos, aqui o manguezal e aqui a floresta tropical. Ainda dentro das comunidades terrestres, nós temos os campos, que possuem um único estrato de vegetação, geralmente baixo, são uma resposta à baixa disponibilidade de água e carência de nutrientes no solo, em geral argilosos ou arenosos. Em geral são reconhecidos dois tipos de campos, temperados e os tropicais. Os campos temperados têm como vegetação, seus nomes variam de acordo com o continente, pradarias, os campos temperados eles são também chamados de pradarias na América do Norte, estepes na Ásia e Europa, pampas na América do Sul. Os campos lembram um imenso capinzal, pois é constituído principalmente por gramíneas não muito altas. Pode-se encontrar árvores somente nos rios, formando as matas ciliares, na beira dos rios, como sarandi, espinheira, unha de gato, salgueiro e etc. Na fauna, as maiores espécies são o gato do pampa, o axinim e o zorrilho, uma espécie de raposa. Existem também muitos animais cavadores de tocas, como o tatu e roedores. Entre as aves, tem-se os marrecos, a taxa e o chimango carrapateiro. E os campos tropicais,
Tipo de vegetação. Seus nomes também variam de acordo com o continente. Cerrados na América do Sul, savanas na África e Austrália. A vegetação caracteriza-se por um estrato herbáceo contínuo, com muitas gramíneas e um estrato arbóreo arbustivo, com os indivíduos espaçados entre si. Na fauna são características alguns dos maiores mamíferos conhecidos, como o canguru, o veado, o leão e o elefante. As aves típicas são o avestruz e a ema. Entre os insetos destacam-se as formigas, os gafanhotos e os cupins. No Brasil, encontramos o Cerrado e a região do Pantanal Mato Grossense, este como um campo tropical inundável. Já nas áreas litorâneas, pode-se encontrar como forma de campos tropicais as dunas e as restingas. As ameaças constantes com as queimadas, pastoreio intensivo, pecuária e garimpo são os principais impactos na vegetação. E, por último, dentro dos ecossistemas terrestres, temos o deserto, que possui uma vegetação rala, na qual predominam espaços vazios, resultado de mecanismos de alelopatia que diminuem a competição por água e nutrientes. Tipo de vegetação. Apresenta um rápido crescimento que ocorre após o período de chuvas. Tem o caule suculento e as folhas ou se transformam em espinhos ou caem durante a seca. As raízes crescem mais horizontal do que vertical, aproveitando melhor a chuva que se acumula no solo. São plantas típicas os cactos, as acácias, os arbustos, espinhentos, musgos e líquens. E a fauna geralmente são animais de pequeno porte, podendo citar os roedores cavadores, pássaros, répteis, principalmente lagartos, insetos e escorpiões. E aqui duas figuras, exemplos do deserto conhecido da gente, aqui é a Caatinga e campos temperados. Nos ecossistemas aquáticos, nesse ecossistema destacam-se dois ambientes, o marinho e a água doce. O ecossistema marinho. Os maiores oceanos, o Ártico, Antártico, Atlântico, Índico e Pacífico, e seus conectores e extensões cobrem aproximadamente 70% da superfície da Terra. Então, é um dos maiores ecossistemas, Temos dentro do ecossistema marinho o oceano, que a cadeia alimentar do oceano começa com o menor autótrofo conhecido e termina com os maiores animais, como os peixes grandes e baleias. Existe uma grande diversidade e adaptação evolutiva da fauna do mar profundo. Alguns peixes produzem a própria luz, como o peixe-lanterna, outros possuem bocas enormes que podem engolir presas maiores que eles próprios, como o viperfish. Existem pouca comida disponível nas profundezas, mas os peixes se adaptam. Em virtude da falta de luz, os ecossistemas de mar profundo dependem dos detritos que caem das camadas superiores. Dentro dos ecossistemas aquáticos seguidos aos oceanos, temos a plataforma continental e as regiões de ressurgência. A plataforma continental possui abundância de luz, nutrientes e baixa pressão. Encontramos nele os recifes de coral, ecossistemas com grande produtividade primária e diversidade, sendo considerados o equivalente ecológico das florestas tropicais. Os principais produtores são as algas pardas e os consumidores, as aves marinhas. Nas regiões de ressurgência, ocorre quando os ventos movem a água da superfície para longe dos declives dos precipícios costeiros, criando o mais produtivo de todos os ecossistemas marinhos que dão suporte às grandes pescarias, possuem alta concentração de nutrientes e organismos. Temos ainda as fontes hidrotermais das profundezas marinhas e os estuários e litorais. As fontes hidrotermais das profundezas marinhas ocorrem ao longo das cordilheiras, onde as placas tectônicas espalhadas criam saídas, fontes de águas sulfurosas, quentes e infiltrações. Elas sustentam comunidades únicas geotermicamente ativas. Ao redor dessas fontes, a cadeia alimentar tem início com bactérias quimiosintetizantes que obtêm sua energia para fixar o carbono e produzir matéria orgânica através da oxidação do H2S e outros produtos químicos. Estuários e litorais. A palavra estuário se refere a um corpo semifechado de água, como uma foz de rio ou baía costeira, em que a salinidade é intermediária entre água doce e salgada, e a ação da maré é um regulador físico importante e um subsídio de energia. São um dos ecossistemas mais férteis. Eles fornecem as bases de criadouros, locais para que os estágios juvenis se desenvolvam naturalmente para a maioria dos crustáceos e peixes. E dentro dos ecossistemas aquáticos, falamos do marinho, temos os ecossistemas de água doce, que podem ser considerados em três grupos.
ecossistemas de água parada ou lênticos, de água corrente ou lóticos e terras úmidas. Os ecossistemas de água parada ou lênticos são os lagos e lagoas. A produtividade primária dos lagos depende da quantidade de nutrientes que eles chegam pelos cursos d'água e também pelo padrão de circulação de água. Em função disso, os lagos podem ser classificados em oligotróficos e eutróficos. Os eutróficos costumam ocorrer nas regiões temperadas, onde as estações e a temperatura superficial são bastante diferenciadas, podendo ficar mais produtivos e com maior diversidade em algumas épocas do ano. E os oligotróficos são mais comuns nas regiões tropicais, onde a temperatura superficial das águas não varia muito durante o ano. Assim, a camada superficial está sempre mais quente e menos densa que as inferiores, ocasionando uma baixa produtividade em algumas profundidades. Os ecossistemas de água corrente ou lótica são os rios, riachos e córregos. Possuem água muito oxigenada e rica em nutrientes importados de outros ecossistemas pela lixiviação. Os consumidores primários são os peixes e as larvas de insetos. E, por fim, as terras úmidas, onde os níveis de água flutuam para cima e para baixo, em geral sazonal e anualmente, como os brejos e pântanos. E aqui os exemplos, do ecossistema lênticos e os lóticos, os rios de água corrente e o lago, que é água parada. E aqui um exemplo de um ecossistema de água doce, o brejo, que seria as terras úmidas, e aqui o oceano, o ecossistema marinho. E aqui nós finalizamos mais esta aula com as nossas referências bibliográficas. Coloquei dentro do tema das aulas online, tem um vídeo que fala sobre os manguezais e sobre uma recuperação de uma área de manguezal em que a gente pode ver na prática como ocorre a regeneração de um ecossistema. Até lá, até a próxima aula.